obrigado, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui no Grupo Espírita Joana de Ângeles, em Carmirim. Agradeço ao professor Francisco o convite e quero dizer que eu me sinto muito à vontade aqui, me sinto em casa. A acolhida da primeira vez que nós estivemos aqui foi muito boa. Daí eu cheguei em Valadares de retorno e relatei aos nossos companheiros lá da alegria que nós tivemos em estar aqui, colaborando um pouquinho desse trabalho que vem sendo feito aqui. Infelizmente nós não pudemos vir aqui na Semana Espírita que vocês realizaram, via com Ulisses, mas por outros compromissos nós não pudemos vir. Mas hoje nós estamos aqui, trouxe conosco o Manuel, que é evangelizador da casa lá também, um colaborador, evangelizador de crianças, e um companheirão de viagem também. E parece que nós trouxemos mais alguma coisa, né, Manuel? Trouxemos a chuva, né? Vem com a gente. A chuva vem conosco. E na noite de hoje, nós queremos fazer uma reflexão acerca de uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, que nos chama muita atenção para alguns detalhes. E sempre que nós estudamos alguma passagem do Evangelho, nós gostamos de buscar além, um pouco além do que está escrito. Inclusive, lá é uma brincadeira que eu faço muito lá em Valadares com os amigos, né? Eu fico pensando naquilo que está escrito, o que nós podemos acrescentar dentro daquilo que a doutrina espírita já nos traz, de esclarecimento, de luz que ela acende sobre os temas, alguma coisa sobre aquilo que está escrito, que a maioria das pessoas leem, mas que muitos não conseguem enxergar o que está escrito ali, que é um pouco diferente, né? Ler e compreender. Nós entendemos que existe uma diferença grande sobre isso. Ler e compreender, que também é diferente de ler e estudar. Eu gosto muito de dizer nas nossas falas, nos nossos estudos, na nossa casa, que os livros espíritas, eles não são para serem lidos, eles são para serem estudados. E quando nós estudamos, nós conseguimos, na maioria das vezes, perceber o que está nas entrelinhas, que é subjetivo daquilo que está escrito ali. E não é diferente essa passagem do Evangelho de Marcos, que nós trouxemos para essa noite, que é o capítulo 8. São apenas 4 versículos, do versículo 22 ao 24, ao 26, desculpa. E se chama A Cura de um Cego em Betsaida. Então eu peço a vocês permissão para ler, que é muito curtinho, para que nós compreendamos exatamente o que foi escrito. E depois nós vamos conversando sobre isso. Então, o evangelista Marcos fala o seguinte: dirigem-se a Betsaida. Quem dirige-se? Onde eu comecei? Quem dirige? Nós temos que contextualizar. Né? Quem dirige? Jesus e os apóstolos. E os discípulos também. Dirigem-se a Betsaida. Trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos, e ele viu em profundidade e restabeleceu-se para a sua casa sua. E restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza.
a todos. Então Jesus o enviou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Pequeno, né? Um trechinho pequeno deu para perceber perfeitamente o que está escrito. Né? Ele traça um quadro muito simples. Eles chegam a uma aldeia chamada Betsaida, só para nós relembrarmos, né? Talvez tenha ficado algum detalhe aí. Lá é trazido um cego, pede para curá-lo. Ele pega o cego pela mão, e leva para fora da aldeia. Chega lá e cospe nos olhos do cego e pergunta, impõe as mãos e pergunta: vê alguma coisa? Aí o cego fala: vejo homens, como árvores que andam. Aí Jesus torna a tocá-lo, e aí, a partir disso aí, Jesus pergunta se ele viu, aí ele fala que agora eu vejo com profundidade e pormenorizadamente. E aí Jesus fala para ele: então agora pode ir para casa, mas não entre na sua aldeia. Em Valadares tem um bairro chamado Ilha dos Araújos. Quem conhece Valadares conhece essa Ilha dos Araújos. E sabe que esse bairro ele só tem uma entrada, uma ponte, não é isso? A ponte que liga o centro da cidade é a Ilha dos Araújos. Então, se umas outras barcas, né, umas balsas que tem, essa ali é a única entrada terrestre. Eu fico imaginando, Francisco, se você morasse no centro da Ilha dos Araújos, bem no meio da ilha, aí você vinha pela minha casa, do lado de cá, eu falava assim com você: assim, Francisco, até logo você está indo para a sua casa, então pode ir para a sua casa, mas não entre na ilha. Isso é meio estranho, não é? Como é que você vai para o seu bairro, vai para a sua casa e não entra no seu bairro? Foi o primeiro ponto que me chamou a atenção nessa leitura, nessa passagem evangélica. Jesus manda que o cego volte para a sua casa, mas que não entre na sua aldeia, não entre em Betsaida. Eu fiquei pensando, se ele está falando isso, e Jesus era um sábio, era um mestre por excelência, leva-nos a pensar que ele não falava de aldeia física. Ele não falava de algo que fosse palpável. Certamente que ele não falava da casa residência, casa morada de paredes, telhado, portas. E certamente também que ele não falava de aldeia física, com ruas, com praça. Então aqui nós compreendemos que Jesus falava para algo que era espiritual. Falava que era para alguém que era além de uma matéria, de alguém que era espiritual, assim como ele sempre falava. Jesus não falava para corpos, ele falava para espíritos. E aí, para compreendermos esse contexto todo, é importante que nós saibamos o que significava Betsaida, essa aldeia. Mas para que nós compreendamos isso, para saber exatamente de que o evangelista falava, nós precisamos voltar no tempo um pouco. Vamos tentar fazer um retrocesso na história dessa passagem de Jesus por aqui e vamos tentar compreender de que Jesus falava. Vamos voltar lá no momento em que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, ou melhor, a segunda multiplicação dos pães, que ele fez duas. Quando ele faz a segunda multiplicação, para quem não está habituado com essa passagem, ele saiu do campo aberto, se afastou das comunidades para ter mais tranquilidade para falar, e lá bem distante começou a falar para as pessoas, e a tarde o dia foi avançando. Aí os discípulos ficaram preocupados: mestre, despede as pessoas porque está ficando tarde. E eles têm que ir para suas casas, e muitos moram a quilômetros daqui. E eles não têm o que comer, não trouxeram, porque eles não estavam preparados. Aí Jesus fala: o que vocês têm aí? Nós temos 2 pães, 2 peixes e 5 pães.
Eram 5.000 pessoas, pelo que os evangelistas relatam. Aí Jesus pega esses pães, esses peixes, multiplica-os. Na Bíblia não fala exatamente como ele faz. E aí, esses pães e peixes alimentam todas aquelas pessoas ainda só nos cestos. Com ainda pães e peixes inteiros. Ah, essa lenda disso? Isso não existe. Como é que alguém faz isso? Vamos lembrar de um oriental chamado Sathya Sai Baba, ou Satya Sai Baba. Divaldo Pereira Franco, certa feita, esteve na Índia e o viu e conheceu pessoalmente. E ele disse que as pessoas ficavam sentadas esperando que ele chegasse num horário aprazado, combinado. Ele ficava esperando, todos ficavam esperando e ele vinha de lá, na sua casa, até aqui no meio das pessoas, e depois aqui ele falava algumas coisas e fazia o que tinha que fazer. E aí Divaldo Franco falou que quando ele surgiu lá, Joana de Ângeles, que estava presente, o espírito da mentora de Divaldo, pediu que ele olhasse a aura desse espírito. E ele nunca tinha visto algo tão luminoso. O que isso tem a ver com a multiplicação dos pães? Há um vídeo na internet desse indiano, desse sábio indiano, que ele pega uma vasilha, parecendo essa jarra, uma vasilha de não sei o que material que é, pega a vasilha e vira ela de cabeça para baixo, enfia a mão na vasilha e começa a fazer esse movimento dentro da vasilha. E vai caindo cinza. E vai caindo cinza. E vai caindo cinza. E vai caindo cinza. E não para de cair. E ele mexendo. Ele vai multiplicando essa cinza que está lá dentro com uma energia, com um conhecimento que eu não sei dizer para vocês. Provavelmente fica difícil de explicar pela ciência comum. Mas se nós formos em A Gênese de Allan Kardec, se nós formos no Livro dos Espíritos e formos estudar fluidos, nós vamos compreender que houve apenas uma manipulação por conhecimento, pela vontade, de fluidos. Fluidos e de uma matéria-prima do nosso universo, que se chama fluido cósmico universal, que é a matéria básica de tudo o que existe no universo. Então, nesse momento, ele multiplicou aquela cinza com o conhecimento desses fluidos. Imaginemos Jesus, o Cristo planetário, o espírito mais evoluído, e será por muito tempo ainda, que já pisou o planeta Terra. Imaginemos o conhecimento que esse espírito tem, porque ele foi o coordenador de todo o processo de formação do nosso planeta, de transformação, de habitação, e conhece todas as ovelhas pelo nome. Imaginemos esse espírito, o que ele não pode fazer. E aí ele multiplicou aqueles pães. Bom, esse detalhe não é tão importante assim para o nosso fato, porque o que é importante vem depois. Eles pegaram a barca e partiram no mar de Genezaré. No meio da viagem, os fariseus, Jesus fala para ele: olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus fala para os discípulos. Aí os fariseus acharam que ele estava falando de pão, porque ele havia multiplicado os pães. Aí Jesus fala assim: vocês não entenderam ainda? Não estou falando de pão, massa, não. Eu estou falando do fermento que leveda a massa de pessoas. É o fermento da fala, que é capaz de fazer com que as pessoas tomem determinadas atitudes. E é isso que os fariseus fazem. É isso que Herodes, o governador, faz também. Ele leveda a massa com o discurso, eles levedam, e as pessoas ficam contaminadas com isso.
Quem eram os fariseus? Eram aqueles que estudavam as Escrituras, interpretavam muitas vezes dentro dos seus interesses próprios. Aí vem aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, eles interpretavam a lei, mas por trás, no particular, eles violavam lares de viúvas, se apossavam de bens delas, faziam várias coisas que não eram dignas. Então Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E eles caminham porque aí nesse momento Jesus fala sobre a interpretação, a percepção daquilo que eles ouviam dele. Porque ele queria chamar a atenção para o que era espiritual, não o que era falado apenas, que é nossa fala aqui do céu. Então, eles chegam na cidade de Betsaida. E quem era essa aldeia de Betsaida? Vamos voltar mais um pouquinho de novo. Está dando para vocês acompanharem? Jesus chega no outro ponto, onde ele fala assim, ai de ti. Então, ficou conhecido como os ais. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se lá em Tiro e Sidom, são duas regiões da Síria, fossem feitos os sinais que estão sendo feitos aqui, não teria acontecido com eles o que aconteceu. Porque eles lá tinham uma vida cheia de viciações, era um processo social, emocional, moral, muito denso, cheio de viciações, cheio de invejas, cheio de orgulho. Eram cidades muito prósperas, e onde há o comércio muito próspero, onde há a cobiça, facilita muito esse tipo de sentimento que, né, as pessoas ficam mais voltadas para o material. Então, com o tempo, isso gerou problemas para eles. Problemas que nós sabemos o que um apego à materialidade produz. E aí Jesus fala que se lá tivesse acontecido os sinais que aconteceram aqui, lá teria se transformado. Não teria acontecido com ele. Mas aqui está acontecendo. Então, ai de ti, Betsaida. Quer dizer, então, que o comportamento em Betsaida está sendo igual de lá. Não é isso que a gente conclui? Ele fez a comparação. Então, Jesus chega com o cego, chega com seus discípulos, a Betsaida. E aí, o que acontece? Eles trazem um cego para ele, na presença dele. Lembra do fermento? Lembra do discurso? Então o ditado fala assim, o maior cego é aquele que não quer ver. E o maior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, se Jesus fala essa questão da aldeia, vá para a sua casa e não entre na aldeia, e nós percebemos que é algo de espiritual, nós podemos perceber algo de espiritual nesse cego também. Aquele cego que não enxerga as coisas do Espírito. Porque ele está assumindo, está percebendo, está aceitando discursos de outros. Está dando ouvido e está enxergando outras coisas que não são espirituais. E aí Jesus tira-o da sua aldeia. O que é uma aldeia? A aldeia não é uma comunidade? Um aglomerado de pessoas, né? E lá, nessa época, as aldeias eram pequenas, como geralmente são até hoje. Por isso são chamadas de aldeias, não são chamadas de cidades, são aldeias. Tinha aí 50 pessoas, 100, talvez 150 pessoas. E o que acontece nessas aldeias? Todos se conhecem. Fulano é filho de Cicrano, que é o ferreiro. É o outro que é o filho do carpinteiro.
sabe o que ele gosta, sabe com quem que casou, sabe quantos filhos, ele conhece todo mundo pelo nome. Mas também conhece as personalidades. Sabe quem que é honesto, sabe quem que é escorregadio, sabe quem que é desonesto, em quem se pode confiar, em quem não se pode confiar de jeito nenhum, quem já cometeu crime, quem já perdoou, quem que já fez isso, quem traiu, quem fez aquilo. Então a aldeia já é toda conhecida. Todos se conhecem. E ao se conhecerem, se identificam. As aldeias são assim. Elas se aglomeram por identidade, por afinidade. Então, as pessoas se pareciam muito e criavam um ambiente mental mais ou menos homogêneo, parecido. Então ficavam todos naquele clima mental, ou se nós quisermos chamar também, como Kardec nos orienta, uma psicosfera, uma atmosfera psíquica. Então, aqueles que não queriam ver, contaminavam os outros que também não queriam ver. Não enxergavam. Mas um deles, que é esse, a sua cegueira moral se manifestou no físico. E ali estava o cego de Betsaida, que trouxeram-no e entregaram para Jesus. Olha o sentido disso, simbólico. Ele agora quer conhecer algo de espiritual. E ele vai até Jesus. Nesse momento, o que Jesus faz? Lembra aquela música cantada muito no meio católico? Segura na mão de Deus, né? E vai, né? Então, segurar na mão de Deus não tem jeito. O que Kardec fala? O que o Espírito de Verdade fala? Deus é a inteligência suprema do universo. Como é que você segura na mão da inteligência? Né? A não ser que esteja um ser antropomorfizado, a forma humana. Mas nós sabemos que Deus não tem a forma humana, não tem mãos. Então não tem como segurar na mão de Deus. Mas Jesus estava ali presente, ele tinha mãos. Então, esse segurar na mão de Jesus, Jesus pega-o pela mão e o conduz, é aquele que conduz com segurança. Mas ele tira o cego do ambiente psíquico que ele está. O ambiente emocional, relacional. É como nós queremos sair de um conflito, mas nós estamos dentro de casa e está todo mundo brigando, aí ele chega lá com o amigo e fala assim, não, vamos sentar ali na lanchonete, vamos tomar um suco para você esparecer a cabeça um pouco, e nesse momento nós vamos conversar. É mais ou menos isso que Jesus fez, tirou ele do ambiente. Chegou lá, há uma outra figura simbólica aqui, cuspindo-lhe nos olhos e tocando, pergunta, agora você vê? Muitas vezes a pessoa chega para nós e fala assim, ô Vinícius, eu estou com um problema sério, mas é muito sério mesmo, e aí relata o problema todo. Como não é conosco, a solução é muito fácil. Já repararam como é isso? Quando o problema não é nosso, a solução é fácil. Tenta uma bula. Ó, você faz isso, vai dar tudo certo. O que a gente está fazendo? Está cuspindo a solução, simplista muitas vezes, no outro. Você não está vendo? É assim, ó. A solução é essa. Toma, faz isso e resolve. Como se fosse um cápsula, né? Um comprimido, tomou e resolveu. Então nós cuspimos no outro. Ele fala, você vê? Como é algo que muitas vezes faz sentido, a pessoa acaba vendo alguma coisa, mas não dá conta ainda. Por isso ela fala, vejo. Mas vejo pessoas como árvores que andam. Já viu árvore andar? Aqui em Caroeirinha as árvores andam? Ela em Valadares não andam não. Eu até procurei bastante, rodei a ilha que já vai ter muita árvore, rodei, não encontrei árvore que anda. Mas a árvore no céu andava. Então, leva-nos a crer também que ele falava de algo simbólico. E o que uma árvore traz para nós? Traz fruto, sombra, tranquilidade, traz ar puro. Né? Então ele via pessoas
que poderiam ser isso, mas que andam. Na aldeia ele tinha essa noção. Pessoas que ele percebia como árvores, que davam todos esses refrigérios para a alma dele, mas daí a pouco ele voltava para procurar essas pessoas, mas as pessoas tinham andado, não encontravam mais. E ele cego, como é que ia encontrar? Há uma simbologia aqui. Então, pessoas como árvores que andam. De repente, nós somos isso com a nossa casa espírita e não sabemos. Não percebemos o que fazemos. Chegamos na nossa casa espírita, estou dizendo que aqui acontece não, tá? A pessoa chega, a gente recebe com um abraço, a gente fala palavras bonitas, sorri para todo mundo, elogia, mas amanhã, quando a pessoa nos procura, nós já andamos. Não estamos mais nesse clima de fraternidade que existe na casa espírita. Existem outras agremiações religiosas também, a pessoa já não é a mesma que estava ali, ela está dentro da aldeia dela. Está com aqueles mesmos comportamentos que todos são lá fora, que é diferente quando você está numa agremiação religiosa. Porque dentro da agremiação religiosa, nós nos esforçamos ou nós procuramos viver de acordo com a linha religiosa que nós adotamos, no nosso caso o cristianismo, como modelo o Cristo. E aqui nós fazemos disso o nosso laboratório e exercitamos. Maravilhoso. É isso mesmo. Mas às vezes quando nós saímos, nós como árvores, nós andamos, lá fora nós não conseguimos dar os mesmos frutos, oferecer a mesma sombra. E aí, somos árvores que andam. E aqueles que nos procuraram na condição de cegos, que não conseguem enxergar ainda com clareza aquilo que nós já enxergamos, não nos encontram mais, porque mudamos de lugar. Então esse cego só via as pessoas como árvores que andam. Aí Jesus toma uma outra atitude, essa agora mais perene, mais segura. Ele toca os olhos do cego. Percebe? Ele faz duas coisas diferentes. Ele fez o primeiro momento, que era sacudir. Aí o indivíduo, o ser, aquele espírito que estava ali, não conseguiu chegar ao fundo. Aí ele toca. O que é tocar? É diferente, né? É diferente de cuspir nas pessoas as nossas verdades. Nós vamos tocá-la no coração. Nós vamos tocar no sentimento dela. Nós vamos tocar naquilo que ela é capaz de dar um retorno para si mesma. Vai fazer com que ela passe a rever atitudes, sentimentos, ela vai fazer uma elaboração interior. E aí a pessoa é tocada. Antes ela foi cuspida. Aí nesse momento em que a pessoa é tocada, que cai a ficha, talvez a pequenininha aqui não saiba nem o sentido de cair a ficha, né? Porque não é do tempo dela. Hoje é conector, né? Hoje é conector. Antigamente nós tínhamos o orelhão, né? E na via pública tinha o orelhão, a gente botava a ficha, quando a ficha caía, a ligação completou. Hoje não existe mais isso. Praticamente não existe mais orelhão. Então hoje é conexão. Completou o download, né? Tem essas coisas assim. Então, nesse momento, a ficha do cego caiu. Ele foi tocado nos seus sentimentos. E aí, o que acontece com ele? Ele passa a ver a vida com profundidade. Ele começa a se perceber como espírito. A sua trajetória toda, ou a trajetória possível da sua vida, baseado nos seus comportamentos e sentimentos, que o levou até aquela cegueira física, a cegueira moral, espiritual. E ele passa a ver também pormenorizado, ou pormenorizadamente. Ou seja, ele começa a ver detalhes. Começa a enxergar nas pessoas as reações dela com relação a ele com relação a ela, dentro daquela comunidade, que era a referência dele, que se chamava Aldeia de Betsaida. E ele consegue perceber que
aquele comportamento que a aldeia tinha, ele também estava inserido, porque quando nós estamos numa comunidade, muito dificilmente nós vamos destoar daquilo ali. Quando nós destoamos, nós saímos dela, nós procuramos coisa melhor, se nós não conseguirmos fazer um trabalho de transformação daquele território ali. Não é isso que acontece? Então ele estava ali envolvido e ficou na cegueira também, não percebia. Às vezes uma comunidade inteira faz alguma coisa porque é cultural, mas não percebe. Nesse momento, Jesus permitiu que ele percebesse. E ele consegue enxergar profundamente e pormenorizadamente, ele vê detalhes, consegue enxergar o que significa uma vida espiritual. E aí, ele começa, Jesus fala com ele: agora você vai para a sua casa, mas não entre na aldeia. A chave dessa compreensão toda aqui, o ponto está aqui. Vá para a sua casa, sentimental, intelectual, emocional, mas não entre de novo nessa aldeia, nesse clima dessa aldeia que te colocou dessa forma, cego. Cego de espírito, não cego de corpo. Porque o cego do corpo, ele tem, a cegueira dele tem prazo, tem data de validade. Vocês concordam com isso? A cegueira do corpo tem data de validade, que vai coincidir exatamente com a validade da morte dele, do corpo. Morreu, acabou, não tem corpo morto, ele não enxerga, não é cego, não é cardíaco, não é hipertenso. Corpo é corpo, está morto. Agora a cegueira espiritual, ela acompanha. O corpo morreu, começa a se decompor, mas o espírito permanece com aquilo que é de moral nele. Aquilo que é espiritual, aquilo que é sentimental, aquilo que gera a sua energia e que faz com que o seu corpo espiritual esteja se apresentando para as outras pessoas e para ele mesmo. Então as doenças morais, elas permanecem, elas vencem a morte do corpo. Assim como também as virtudes vencem a morte do corpo e se ampliam. Esse é o segredo. As virtudes se ampliam também após a morte do corpo. Mas quando eu desencarnar que esse corpo morrer, eu fico mais bonzinho? Não, não é disso que nós estamos falando. É porque se nós já temos essas virtudes em nós, quando nós passamos para a vida espiritual, que perdemos a ação que a matéria faz contra nós, puxando-nos para trás, puxando-nos para a materialidade, o nosso potencial espiritual aumenta. Nós conseguimos perceber mais coisas, enxergar e sentir mais coisas, por isso as nossas virtudes podem aumentar. Podem se ampliar. Aumentar não em quantidade, mas em qualidade. Se estivermos atentos. É o que Jesus fala do fermento. E qual fermento que é mais interessante que o levede, do verbo levedar? A massa. O dos fariseus ou do Cristo? Do Cristo, né? Então, é desse fermento que Jesus orienta-os para tomar cuidado, porque essa passagem é logo anterior à chegada do Betsaida. Olha, vou dar uma lição para vocês, vou ensinar para vocês uma coisa. Cuidado com a percepção da vida. Vai elaborando isso aí. Aí eles entram na aldeia. Ele só não fala, mas é como se ele falasse: olha, disso é o que eu estou falando. Olha. Na questão espiritual, que se não se perceber a vida, vai se tornar cego. Vai ser em Betsaida, vai ser em Jerusalém, vai ser em Betânia, vai ser em qualquer lugar, mas vai ser cego. Cego para as coisas da vida, para as coisas espirituais. O Espírito André Luiz, numa de suas obras, ele vai nos dizer que o instrutor dele no momento vai dizer a ele que a maior dificuldade que eles, espíritos, encontram para nos orientar aqui na Terra, encarnados, é justamente
encontrada nos religiosos, que ensinam para as pessoas que espíritos não existem. Olha a cegueira implantada na consciência desses espíritos. Como eu vou acreditar em algo? Como que eu vou ser ajudado por algo ou por alguém que eu não acredito que exista? Não tem jeito. Né? É isso que acontece. Então, se nós ensinamos que ele não existe, fica difícil de receber a ajuda desse que não existe. Mas quando nós chegamos para a doutrina espírita, Kardec clareia para nós tudo isso. Fala, olha, os espíritos falam com Kardec, né? E Kardec nos traz isso. Olha, o espírito que você não vê é aquele mesmo ser que há pouco tempo atrás estava encarnado com um corpo igualzinho ao seu. Ele agora só não tem o corpo, mas é o mesmo indivíduo com todas as suas dificuldades, com todos os seus anseios, os seus desejos, os seus conhecimentos, seus sofrimentos, alegrias, com tudo. Esses, fazendo um trabalho de aprimoramento moral, eles vão se iluminar. Assim como as pessoas, quando as pessoas se tornam moralmente melhores, elas não se iluminam, se tornam pessoas mais agradáveis, mais simpáticas. Essas pessoas não podem nos ajudar dentro do limite que elas têm. Então esses espíritos também podem nos ajudar. Então quando nós compreendemos dessa forma, fica mais fácil de recebermos a ajuda desses espíritos. E fica também mais fácil de nós ajudarmos esses mesmos espíritos que às vezes se encontram em situação de sofrimento. E aí vem as casas espíritas, sentam aqui para estudar conosco, vem das reuniões mediúnicas, nos acompanha nas nossas casas, na nossa vida diária. Então, quando vamos tendo consciência dessas coisas, quando começamos a enxergar a vida mais ampla, a vida real, que é a vida espiritual, mesmo estando em contato direto com a matéria, o nosso caminho vai ficando mais claro, a nossa visão vai ficando mais clara. Nós vamos compreendendo melhor o que Jesus falava para nós, que se tornou caminho, verdade e vida. Esse caminho que ele traçou, deixou todo sinalizado, e nós vamos vivendo física ou espiritualmente melhores. Francisco, o nosso tempo está cedo ainda. está cedo? Dá para falar mais umas 2 horas? Kardec traz no livro dos médiuns, ele traz no primeiro capítulo, ele fala do maravilhoso e do sobrenatural. Nesse momento ele vai dizer que não há nada de maravilhoso e sobrenatural desde que você conheça o princípio das coisas, como elas acontecem. Aí começa a derrubar os mitos, né? Por aí. E a doutrina espírita ela esclarece bastante, ela nos ajuda a vencer essa cegueira. Né? Por isso a gente traz nessa noite essa questão do trabalho da lei do poder, né? Esposa de Kardec. Trazemos esse cego de Betsaida e fazemos esse convite para que nós observemos as nossas aldeias, as nossas pequenas aldeias, a aldeia do nosso lar, a aldeia da nossa casa espírita, a aldeia do nosso ambiente de trabalho, são pequenas comunidades. E como que nós estamos transitando nessas aldeias? Se depois Jesus fala assim, Vinícius, ai da sua aldeia, mas você está lá dentro, então ai de você também, porque o comportamento está sendo igual àqueles. Então que nós sejamos luzes por onde andarmos, sejamos diferentes daquilo que puder ser diferente no sentido moral e ético. Não importa se as pessoas gostarem ou não gostarem, embora nós seja necessário nós fazermos o esforço para não agredir pessoas, isso aí não está no script, mas que nós sejamos pessoas melhores e às vezes, por tentarmos ser melhores, às vezes nós vamos desagradar. Jesus desagradou muitos, né? Mas nós temos um lugar de perceber também que as pessoas têm sentimentos,
Nós muitas vezes não estamos preparados para ouvir algumas coisas. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre essa cegueira espiritual. Nós aceitemos o convite de pegar na mão de Jesus, sair das nossas aldeias, do comodismo às vezes, e caminharmos para enxergarmos mais. Eu agradeço a vocês o convite, agradeço a atenção de vocês e espero ter sido útil de alguma forma nessa noite. Muito obrigado.